todos e todas, todas e todos. É uma satisfação muito grande iniciar o nosso primeiro programa conversando sobre conversas, que é a evolução de uma conversa entre Marília Mendes Soares e eu, Alexandre Henrique Santos, de proporcionar uma reflexão sobre a comunicação interpessoal, os diálogos e até os solilóquios, os monólogos também, colocados, claro, sempre na perspectiva da relação com o outro. Como podemos usar o diálogo como um meio de aproximação, de prática de empatia, respeito pela diversidade, não é? Compaixão, o exercício do amor ao próximo, sempre tendo por objetivo ou como meta contribuir para um mundo mais solidário, mais afetivo, mais colaborativo. E hoje nós temos a satisfação de ter como convidado uma pessoa muito especial, que é o José Maria. Ele vai falar dele, é um profissional muito respeitado na área e certamente ele vai agregar a, ao nosso objetivo, o nosso propósito, e melhor ele falar por si. Mas antes, eu gostaria de convidar Marília Mendes Soares para iniciar também essa nosso primeiro evento. Não é? Marília, a bola está contigo. Obrigada, Lê. Vou falar pouco, somente que é um prazer estar aqui. Eu estou muito emocionada, porque é a concretização de um trabalho de alguns meses. Então, e ter o Zé Maria Carvalho aqui é uma honra. Então, sem mais delongas, passo para o Zé Maria para ele se apresentar. Contigo, Zé. Ok, bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Alexandre e da Marília. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, porque parece simples, né? Você fala, é conversar de conversa. Fala, tudo bem, você vai lá e conversa. E num primeiro bate-papo que tivemos aí, para entender os propósitos aí, eu sei que eu fiquei bem nervoso, porque o que é simples, o simples é muito difícil, acaba sendo complexo, né? E aí eu vi que era muito mais complexo do que uma ideia rasa de conversar qualquer coisa, né? Então, bom, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é José Maria Carvalho. Eu tenho uma formação bem confusa, né? Eu me formei como geólogo, atuei como geólogo, tenho uma honra muito grande de ter feito isso, que eu vivi na universidade numa época da ditadura militar e tive a oportunidade de começar a entender o mundo já direto nas brigas do mundo, né? Eu fiz parte de uma escola que fez uma resistência muito grande contra a ditadura. A maioria foi preso, eu inclusive, né, numa época, e entendemos que é possível lutar contra mesmo o impossível, né? Éramos muito jovens, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, e essas lutas aconteceram com 17, 18, 19 anos, mas isso foi fundamental na minha formação como cidadão, como ser no mundo, e eu acho que essa é a base que eu trago até hoje no meu trabalho como artista, como educador, como professor, e no momento também um trabalho como hoje eu estou vice-presidente da Cooperativa Paulista de Dança, e já estamos fazendo uma continuidade para isso, né, para a gestão na cooperativa, essa olhar voltado para o trabalho coletivo. Tá? Então, na dança, nas carreiras, você começa muito individualmente, buscando o sucesso do teu trabalho, da tua carreira,
mas ao longo dos anos fui caindo na real da vida, né? Assim que eu entendo, e cada vez mais fui entendendo a necessidade que hoje o mundo ficou tão complexo e tão esquisito que só coletivamente a gente tem algum caminho, alguma possibilidade de sobreviver, já que o planeta está reclamando muito, né? Aqui em São Paulo nós estamos vendo tempestades terríveis que a gente nunca teve, dia a dia, é temeroso. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Hoje, para sair de casa, para ir dar uma aula, a gente fica com medo aqui, porque você não sabe se você vai voltar. É nesse nível, eu não estou exagerando, não está assim aqui em São Paulo. Então, o mundo está muito difícil e sem um pensamento coletivo, sem soluções coletivas, eu duvido que se consiga alguma coisa hoje em dia. Então, nossa grande luta hoje, quando a gente falar de humanidade, de tudo, é entender esse momento que a gente está vivendo. Fecho por aqui, depois a gente vai se falando e colocando outras coisas, só para não ficar muito longo. Maravilha. Muito bem, muito bem. Vai lá, Lê. Ô Zé, você é um homem com uma experiência nacional e internacional muito robusta, não é? Nas suas experiências de intercâmbio entre a cultura, você é um homem que conhece profundamente a cultura japonesa, enfim, mas você acredita que há algo pode ser mais potente do que o diálogo para que nós, enquanto coletividade, possamos superar divergências, distâncias, num mundo tão conflituoso? Bom, primeiro, só corrigindo assim, eu acho que eu não conheço profundamente a cultura japonesa. Eu conheci bastante porque tive a oportunidade de ter vários mestres japoneses, né? No Aikido, ou no Uhum. o Takao, e esse convívio foi pelo menos uma década, né? Com cada um desses mestres. Quando eu conheci a Marília também, ela estava recém-chegada do Japão, falando japonês. Talvez isso tenha sido uma coisa que nos atraiu, né? Eu ligado à cultura japonesa e ela também, né? Porque fora a Marília, agora o filho de uma amiga, filho da Lala, é que ela foi para o Japão, ela é mais japonesa do que qualquer japonês lá, ela é uma brasileira. E quando tendo aquele problema da usina de Fukushima, não lembro qual usina que vazou lá por causa do tsunami, né? Uhum. Todo Fukushima. e ela querendo ir para lá, ela precisava ir para lá. Então, assim, tem algumas pessoas estranhas, né? E que se liga a outra cultura. Eu falo assim, é de outras vidas, né? Fui japonês em outras vidas, alguma coisa assim, né? Eu acredito que, se eu acredito que tem outro jeito, eu acho que não, Ale. Eu acho que sem. E depois, aqui ao longo da nossa conversa, a gente vai entender muito o que seria esse diálogo que você está falando, né? Mas eu acho que sem o diálogo, sem realmente um desejo de ouvir e entender o outro, dificilmente eu acho que a gente acha algum tipo de solução aqui no mundo que só anuncia guerra atualmente, né? Eu tenho tido a oportunidade de ouvir muito sobre a China atualmente, né? Eu ouço diariamente, né? Eu acordo enquanto eu estou fazendo a minha prática, é uma prática que eu não preciso ficar em silêncio. Eu ouço um jornal que tem uma parte internacional muito ligada à China. E esses dias eu estava ouvindo assim que na China, incrível, eles têm, por exemplo, toda uma área lá só para cultura brasileira, para aprender a língua brasileira, para falar com brasileiros, ou para falar com espanhóis, ou para falar com americanos, ou para falar com. Então, eles se preparam, em termos da cultura e da língua, para poder se comunicar com aquele país com aquela língua. É uma coisa incrível, né? A China, para mim, tem sido uma surpresa com um pensamento e uma política, assim, em relação aos outros países, né? Não à toa a China está no BRICS, né? Junto com o Brasil, vamos dizer, o sul global, né? Que é uma política de ganha-ganha. Isso, para mim, é diálogo, né? O que é essa política de ganha-ganha?
nós vamos fazer comércio, nós vamos fazer coisas e tem que sair ganhando os dois, ou seja, é para o desenvolvimento, não é mais aquele pensamento imperialista, né? Então, e isso acho que se diz muito, né, que a gente está vendo o fim dessa era imperialista, como houve o fim dos impérios, o Império Romano, os vários impérios, mas que vem muita destruição junto com esse fim, né? Então a gente vê aquele pensamento dessas grandes potências imperialistas que pensavam em ir dominar, levar sua língua, sua religião, né? Nós fizemos isso aqui no Brasil, né? Vinham os padres portugueses catequizar os nossos índios, né? Agora, a coisa mais linda para mim, lendo o Lévi-Strauss, né? Que chama a Inconstância da Alma Selvagem, é lindo aquilo, né? Que ele diz assim, eles eram muito dóceis, eles vinham, ouviam a catequese, ficavam aqui 2 dias comigo e tudo, mas depois eles se cansavam e iam embora. Voltava para a vida deles. E essa alma nacional brasileira eu acho muito bacana, assim, que é quase que como se fosse impossível catequizar, sabe? É legal, eu dialogo, eu vou aí, eu dou bom, eu abraço, eu recebo, mas estou na minha por aqui. Então, eu sempre lembro desse texto do Lévi-Strauss, e para mim é uma referência para pensar a cultura brasileira, sabe? Legal. Bom, não sei Mas, se respondo. Legal. Zé, legal, eu quero pegar um gancho na sua resposta. Eu curto muito alguns podcasts, porque é aquilo que você falou, às vezes estou fazendo a minha prática pela manhã e estou escutando um podcast legal, sabe, sobre um tema profundo, e eu tive o prazer de, a semana passada, escutar um podcast sobre conversa. Olha, Foi muito legal, muito em sintonia. Oportuno, né? Muito oportuno. E algo que foi comentado lá, que faz todo sentido para mim, é você se preparar para uma conversa. E você estava falando dos chineses, que é isso que eles estão fazendo né, de uma forma mais global, se preparar para ter uma conversa, ter um diálogo com outras culturas. Você encontra facilmente interlocutores que estejam nesse nível, preparados para uma boa conversa? Porque eu te conheço, eu sei que você gosta de uma boa conversa. Você encontra facilmente? não, porque assim, isso que você está falando que é importante, né? Que é se preparar. Para tudo, você tem que se preparar. Não tem como você não se preparar, senão tudo vai ficar num nível muito raso e você não vai dar passos nenhum em sentido nenhum. Eu converso hoje muito, né, nesse papel que eu desempenho atualmente como ligados a políticas públicas, né, porque me interessa muito, né, essa batalha hoje em dia pelas políticas públicas, né, principalmente porque eu acredito numa coisa que chama democracia participativa. Eu não acredito na democracia liberal, representativa. E o que a gente luta aqui, na minha área da cultura, acabamos de instalar um conselho no CRD. Um conselho é o quê? É participação da sociedade com os gestores, com os gestores da secretaria, todo mundo ouvindo todo mundo para criar uma linha que entenda as demandas e as questões da sociedade e crie programas que possam fazer isso. Você tem que se preparar para fazer essa conversa. Você tem que saber do que se trata. Ontem eu tive lá na Secretaria Municipal de Cultura conversando. Aqui em São Paulo está o caos, tá? Foi desmontado pela gestão, uma gestão que continua, e a gente faz lutas contínuas. Então a gente esteve lá enquanto cultura, eu estive lá enquanto cooperativa conversando com o representante do secretário de Cultura, né, mais outras pessoas de movimentos, né? Em São Paulo é muito organizado por movimentos sociais, movimentos culturais, das periferias, de tudo quanto é canto aqui. É uma cidade que se organiza dessa maneira, né? Entendeu essa necessidade de estar junto, se organizando para conquistar
o que quer conquistar enquanto vida digna, vamos dizer, né? Então, assim, você vê que as pessoas estão muito pouco preparadas. Ela fala, não, recebo para conversar e não está preparado no sentido mais amplo, porque primeiro você precisa conhecer essa cidade, as questões da cidade. Por exemplo, eu vivo essas questões há 40 anos aqui nessa cidade, lidando com políticas públicas, pelo menos nos últimos 25 a 30 anos, diretamente na Câmara dos Vereadores, conversando com o vereador, com o secretário. Isso é um paralelo à minha vida como artista, como criador e tudo. Mas isso é uma coisa muito São Paulo. Eu sei que em outros lugares também, no país inteiro, tá? Mas aqui em São Paulo, apesar da gente estar levando uma paulada danada aqui, né? No estado e no município, né? Da extrema-direita, nós acreditamos que, pelo nosso desejo, nossa crença, nossos sonhos, nossas lutas, nós. E isso eu acredito, é porque ontem eu falei para esse gestor, eu falei, olha, vocês estão aqui, vocês são a sétima gestão que a gente está conversando. Nós, enquanto cultura, estamos aqui há 4 anos, há 28 anos, que são 7 gestões. Vocês, é mais uma gestão que a gente vai conversar, vocês vão passar e a gente vai continuar aqui, lutando pela melhora. Então, é por confiar nisso, né, que a gente ontem a gente falou disso na conversa rápida, né? Viver é insistir, é resistir, mas é insistir. A cultura insiste e busca diálogo. Vamos lá conversar. Eu, pessoalmente, não acredito muito na boa intenção dessa gestão que está aí, mas eu tenho o dever de ir lá e conversar e buscar alguma interlocução, honesta mesmo, né? Eu falei, olha, a gente precisa chegar num lugar. Eu preciso abrir mão de alguma coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa, a gente chegar num lugar. Se eu estou pensando o bem-estar de mais gente, né, da cidade, e principalmente aqui quem é vulnerável na cidade são as periferias. É gente. Claro. Veja, se eu reclamo que eu não trabalho, eu sou um privilegiado ali, tá? Com toda a minha reclamação, eu sou um privilegiado. Tem gente que não tem o mínimo do mínimo, né? Então, enfim, tem que, temos que nos preparar cada vez mais. E nós mesmos, da esquerda, progressistas, humanistas, estamos muito pouco preparados. Eu estou na direção de uma cooperativa que é muito ativa politicamente, batalhadora há muitos anos, e vejo hoje os cidadãos acomodados. Há 30, 40 anos atrás, com 18 anos, 19 anos, eu vi estudantes indo para a rua brigar com a polícia e preso. Eu não sei, era um outro momento, eu não estou nem querendo comparar. Eu estou dizendo que eu vejo assim, a pandemia foi uma questão, eu sinto, né, que acomodou todo mundo em suas casas, nas telinhas. Hoje em dia, para poder a pessoa vir fazer uma aula presencial aqui é um sacrifício danado. Eu quase que preciso convencer a pessoa a ganhar uma aula grátis, tá? Porque elas já pagam pela aula online, essa aula presencial é grátis. E é quase um convencimento, porque teve uma acomodação. Então, nós estamos precisando de fazer toda uma reciclagem enquanto cidadão, enquanto ser no mundo, do que somos, de como nos relacionamos com a vida, os nossos sonhos e direitos de construir um futuro, uma vida. E falta preparação. Isso é o diagnóstico que a gente faz geral. Mesmo É, pessoas mais preparadas, tá? quando você fala, a Marília traz o tema e você aprofunda da preparação, eu fico me perguntando como constituir como se preparar de uma forma mais adequada, mais efetiva, eficaz, eficiente, produtiva, não é? Porque você fala desse sentimento que nós somos da mesma geração, e também eu me lembro das lutas universitárias, eu também fui estudante universitário e participei de diretório, e também da luta contra a ditadura.
Esse marasmo e essa aparente insensibilidade para o coletivo que o neocapitalismo, não é, nessa fase agressiva de exacerbar a individualidade, chegou a extremos onde tudo gravita em torno do ego, não é? Então, esse olhar para o outro, esse convite para a pertinência, esse convite para a inclusão, esse convite que a democracia participativa faz, implícita e explicitamente, é um desafio do cotidiano, não é, Zé? Conta para a gente quais as tuas estratégias, o que você faz para, qual fênix, não é, se erguer das cinzas muitas vezes e seguir tocando o teu sonho adiante. Bom, fiquei um pouco confuso com a pergunta, mas vou tentar ver se eu Eu, entendi. eu, eu posso refazê-la. Por No favor. mundo com todo esse marasmo e Hum. tendo essa memória que você tem, não é, de uma época onde havia muito maior participação popular e de grupos da sociedade, hoje a gente encontra com muita frequência um desânimo, não é? Então, minha pergunta é: que tipo de estratégia, que tipo de recurso, de tática você usa para você se motivar a seguir acreditando nos teus sonhos e acreditando que a reconexão dessas pessoas é algo viável, possível e realizável? Entendi. Isso é profundo o que você falou e é difícil. Eu vou tentar responder um pouco como é que eu tenho tentado viver isso, né? Passar por isso. É, Envelhecer, para mim, é tomar consciência de muitas coisas. É importante a gente entender o que acontece na vida da gente. E estar envelhecendo, para mim, me traz a consciência de coisas fundamentais. Primeiro, que a vida é muito curta, passa muito rápido, parece que o tempo acelerou e os dias vão passando tão rápido. Quando você vê, já acabou o ano, já está Natal, já está de novo, já passou o Réveillon, já passou o Carnaval aqui, e já o tempo já está correndo, né? E daqui a pouco a gente tem Natal. Então, o tempo é muito curto, é muito rápido que se passa, e é necessário valorizar, no meu ponto de vista, cada minuto de vida que se tem. E mesmo, eu acabei de falar, eu me sinto um privilegiado porque, ao olhar o mundo, ao olhar a cidade que eu vivo, por exemplo, eu vivo num bairro, aqui é o meu estúdio, tá? Um lugar grande, eu tenho a oportunidade de ter uma casa que é lá na roça com meu filho, que é um lugar de mato, né? Isso para mim é um privilégio para poucos, tá? Você não precisa ser um bilionário, ou até milionário, ou até rico, mas viver bem. Aqui em São Paulo eu vejo repetidamente pessoa toda noite aqui, porque tem muitos barzinhos, à noite atravessa por cima da passarela de um bairro mais periférico ali e as pessoas vêm comer no lixo aqui, vêm abrir os lixos para comer e para sobreviver. Isso é que ficou normal em São Paulo. São Paulo hoje tem mais de 70 mil moradores de rua e gente que vive na extrema pobreza, miséria, não é pobreza, porque pobreza é uma coisa, miséria é outra, miséria humana. Então, é, é necessário valorizar a vida em si. Depois de passar por algumas pequenas doenças, né? A Covid, eu peguei uma brava, foi uma que me fez pensar muito. Depois eu peguei uma dengue também, que me derrubou, e eu vi amigos morrerem assim na Covid de uma semana para outra. Teve uma prima minha que eu falei com ela um dia, 5, 6 dias depois, ela foi internada e morreu, uma pessoa jovem. Enfim, então a vida é uma coisa muito preciosa. Acordar cada dia, estar vivo uma dádiva, vamos dizer assim, já é um privilégio.
e depois que a gente saiu da Covid, tinham morrido 700 mil e você foi um que não morreu, a gente falava, somos um privilegiado, né? Porque no mundo inteiro as pessoas foram morrendo, né? Quem tinha uma comorbididadezinha qualquer estava no risco. Então, assim, eu tenho a consciência que não tenho uma eternidade pela frente e tenho ainda uma certa saúde para me voltar para coisas, para sair, e que já eu sinto que eu já saí de certas ilusões da vida, tenho a consciência do tempo curto da vida e não tenho tempo mais para dúvidas. Porque esses 60, eu tenho 68 anos, né? Esses 68 anos de vida, eles já me fizeram ver muita coisa, tirar muitas dúvidas. Então, eu entendi, eu acordo todo dia e a primeira coisa que eu faço é me preparar para o dia. Isso é diário, tá? E já faz desde a pandemia. Depois que caiu umas fichas lá, eu não consigo viver o meu dia sem essa preparação, porque eu sei que meu dia vai ser ruim. Tudo que é vai ser menos sem essa preparação. Então, e eu faço teste. Tem dia que eu falo, vou fazer o teste, não vou fazer. É muito ruim, é muito aquém, é muito menor. Então, assim, eu não sei se eu vou viver mais 10, 5, 20, 30, 50 anos, mas eu sei que cada dia é importante e então eu não sei te dizer de onde eu tiro isso, mas eu entendi que eu tenho que estar focado nessa coisa que é a própria vida. Olha, o Bergson, o Feldenkrais, quando ele, só para misturar aqui um pouquinho, o Feldenkrais, quando ele vai falar de corpo, ele fala que a ação humana é movimento, sensação, emoção e pensamento. Tá, movimento não é deslocamento, não é aquela dança do deslocamento. Movimento, primeiro, é um movimento interno, são os fluxos afetivos, tudo isso é movimento. É o movimento interno que gera o movimento externo. Sensação é uma sensibilidade enorme que você vai desenvolvendo ao longo da vida e que te permite você perceber e perceber o ambiente, o outro, o mundo. Emoção é uma coisa que o Bergs fala que não é emoção social, não é o ciúmes, a inveja, não é emoção da sociedade, não é sentimento humano, não é humanizado, não é psicológico. Emoção, ele fala, é sentir o próprio fluxo da vida fluindo em você. Isso que é para ele que é emoção. Então, assim, se você está sentindo o fluxo da vida fluindo na gente, dá para saber que não dá para vacilar porque não tem tempo. E o meu trabalho atualmente como de clínica me faz estar em contato com pessoas em muitas situações complicadas, difíceis, deprimidas, né, do ponto de vista físico, emocional. E na hora que você vai lidar com as questões, você fala, olha, o Feldenkrais, eu gosto dele porque ele diz o seguinte, olha, não importa o que te causou isso. Não importa se isso que te causou essa questão foi A, B, foi o pai, foi a família, foi. O que importa é que se você se, se conscientizar disso, você pode melhorar daqui para frente. Não importa o que causou, o que importa é que na hora que você tomar consciência, tiver boas ferramentas, como a gente falou ontem, você pode melhorar. Você pode fazer diferente aquilo que você não fazia. Mesmo que você tenha tido um passado, tenha tido uma história ali, se você focar que você pode melhorar, que você pode, daqui adiante, você vai construir uma vida diferente a partir daqui. Então, eu me foco em acordar cada dia atualmente, tá? Claro que tem dia que é mais difícil isso, tá? Não é, nem todo dia você tem que tirar ali lá de dentro, porque tem dia que você quer escapar legal, né, dessa responsa. Mas toda vez que escapo e entro compro a briga, eu falo, puta, valeu a pena, cara. Dia a dia. E
sim por uma semana. Não vale, o que você fez hoje não vale para o dia seguinte. Isso é que é a questão da vida. Vale para hoje, vale para agora. Amanhã você tem que acordar e falar, tem que refazer tudo isso novamente. Eu tenho que recuperar a minha afinação, os meus desejos e começar assim, com essa energia. Então eu penso que eu vou morrer o dia que eu falar, olha, não quero mais fazer essa briga, não quero mais isso, né? Porque eu acho que nós temos. Agora, de onde vem isso eu não sei, acho que é da própria vida, é isso que eu te falei, é sentir o fluxo da vida fluindo na gente. Quando isso parar de sentir, talvez a gente não tenha mais esse ânimo, sabe? De encarar. Sensação Ok. de que está valendo a pena ainda, né? E você comentou algo que... Por isso que conversar é bom, né? E é fundamental ter interlocutores, né, ávidos por trocar. Eu tenho passado pelo mesmo processo de experimentar. Primeiro, de saber que pela manhã eu tenho que me preparar para começar o dia, senão não rola. E às vezes eu faço, como vocês, faço o teste de não me preparar. Não rola legal. Não rola, não rola. Então é legal saber que tem uma comunidade aí que está nesse processo, que não é fácil, mas dá, dá base para a gente seguir o dia. E você falou de se instrumentalizar, né? De afinar. Você fala muito isso nas suas aulas. Para quem não sabe, eu faço aula com o Zé Maria de Feldenkrais, e está aí algo que, para mim, é fundamental. Fazer as suas aulas todas as semanas, 2 vezes por semana, e depois fazer as minhas práticas diárias é fundamental. Meu dia se transforma e inicia com uma prática fazendo a sua aula. E me instrumentaliza, me ajuda a afinar o meu corpo, o meu emocional, enfim. Aí a pergunta vem: com toda essa tua experiência, as tuas reflexões sobre vida, chegando aos 68 anos, qual seria a sua dica para alguém que não te conheça muito bem, tá? E que queira te conhecer melhor e se aprofundar numa conversa contigo? O que é importante para você, né, na conversa com o outro? Que elementos? Bom, eu vou, para responder isso daí, eu vou falar alguma coisa que eu já queria ter falado. Talvez a Ah, gente aí, tá? Senão, é assim, quando eu falo instrumentalizar, às vezes a pessoa fala, o cara é da dança, o cara é da educação física, é o corpo. hum, Longe de ser essa corporalidade contemporânea aí, né? Sempre, por isso que a Feldenkrais diz, a ação humana é movimento, sensação, emoção e pensamento criativo. É uma totalidade, é o ser inteiro vivendo a vida, o seu corpo na relação com o ambiente, com o mundo, com tudo que existe. Isso é o corpo, né? O corpo não é aquele corpo muscular que se exercita, né? E quando a gente faz esse trabalho, quando eu falo afinação, eu entendo atualmente, porque assim, foi necessário para mim pegar o trabalho do Feldenkrais, o Deleuze fala muito disso. Ele fala assim, você precisa colocar num campo de imanência a filosofia que ele faz, o pensamento que ele faz tem que estar dentro de um campo. Se você pegar, por exemplo, o pensamento platônico, aristotélico, ele não cabe nesse plano de imanência. Ele é um outro plano de imanência. E o que é um plano de imanência? É um terreno onde aquilo cabe. E é diferente um pensamento clássico da filosofia clássica da filosofia da diferença, da filosofia contemporânea. Para mim foi importante pegar o trabalho de Feldenkrais e entender que ele habita esse plano de imanência aqui, da filosofia da diferença. E que fazia muito sentido, para mim fez muito sentido. Porque não ficou uma... Antes tinha essa coisa muito corpo, pensamento, corpo, ideias, né? E, de repente, isso acaba com o Feldenkrais, acaba com a filosofia da diferença,
quando você vai pensar o corpo sem órgãos, que o ator vai falar, né? O corpo afetivo, o corpo intenso. É, é um, e aí, para dizer isso, a gente queria chegar numa outra questão, que é um outro filósofo, que é o Gilbert Simondon, que pensou uma coisa que parece difícil, mas não é, que no século passado, mas que no século presente, a medicina, a biologia, a física, a neurociência, todo mundo foi beber de novo, porque ele não fazia sentido no século passado e começou a fazer. E ele criou um conceito que chama metastabilidade. Todo ser, tudo que existe tem um campo. E esse campo ele é medido, você pode medir a metastabilidade. O que, que seria a metastabilidade, né? Eu estou falando bem grosseiramente, talvez até erradamente, mas quando nós fazemos essa preparação, quando nós aumentamos a nossa sensibilidade, a nossa autoescuta, quando nós trabalhamos diariamente, o que nós estamos trabalhando, esse corpo, ele é um campo, ele não é só ele não é uma estrutura biomecânica apenas, ele é também, é que nem a ideia do átomo, né? Ele é ao mesmo tempo uma estrutura que tem elétrons, mas ao mesmo tempo ele é um campo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Nosso corpo é as duas coisas. Ele é biomecânico, mas ele é um campo eletromagnético também, é um campo de intensidade. Quanto mais você aumenta a sua metastabilidade, isso é um princípio, que o maior é a tua capacidade de conexão com outro campo intenso, tá? Então, assim, se eu, no meu trabalho de arte, na minha vida, eu faço seja lá o que for, não estou falando que tem que fazer feudecast, seja lá o que for, um índio cheira o rapé e entra em contato com os espíritos humanos da floresta, lá os xamãs Yanomamis, não importa qual o caminho que você faz, mas a tua vida, a tua prática, o seu cotidiano aumenta a sua metastabilidade, sua capacidade de se conectar com coisas intensas. O que que o Spinoza vai dizer? Como é que você se desenvolve? Como é que qualquer ser se desenvolve? Através dos encontros. Não existe outro jeito, segundo Spinoza, de haver um desenvolvimento se não for através dos encontros. Ele diz assim, no começo as partículas estavam assim, uma batia com a outra, e no encontro é que pode acontecer. E agora, o que que faz encontrar? Porque isso aqui pode desencontrar. O que que faz encontrar? Estar no mesmo grau de metastabilidade, no mesmo grau de intensidade. Você só encontra campos e, ao encontrar, o que que diz? O que que se diz sobre esse encontro? Você tem um comprimento de onda desse campo, você tem um outro comprimento de onda. Quando encontra, dobra, os dois dobra o comprimento de onda, dobra a potência do encontro. Então, para você se desenvolver, você precisa encontrar. O exemplo simples que o Deleuze dá, é assim: você encontrou uma comida, que é um campo. Essa comida é boa. Você entra em contato com ela, ela aumenta a sua alegria, aumenta a sua energia, você aumenta. Você viu um filme, que é um outro campo. Você leu um poema, você leu um texto, você conversou com uma conversa interessante, intensa, você foi ver um filme e saiu modificado, ficou pensando nele, sonhou com ele e ficou sua vida no dia seguinte, porque aquilo realmente foi um encontro. Então, a gente não consegue se desenvolver longe dos encontros. Isso é um princípio físico. A filosofia do Simondon vai estudar isso profundamente através da começa com os cristais, né? Eu sou geólogo, pude entender isso, né? Mas vai para todos os corpos. Então, não existe possibilidade fora dos encontros, tá? Da gente se desenvolver. E todo o trabalho que a gente faz na nossa afinação, no nosso dia a dia, ele ou aumenta, né? Outra coisa, o encontro não só aumenta, o encontro pode aumentar a sua potência ou diminuir a sua potência. Se for um bom encontro, aumenta a sua potência. Se for um mau encontro, você diminui. Se comer uma comida estragada, você vai ficar sem energia, mal, passando mal, vai diminuir. Seja amoroso, seja intelectual, seja lá o que for. Então, aí chega um lugar que nós somos responsáveis por administrar os nossos encontros. Nós, como adultos,
conscientes que trabalhamos, somos responsáveis por administrar os nossos encontros. E, no mínimo, o Spinoza vai dizer, tornar um encontro uma paixão triste, transformar em uma paixão alegre. Para que, através de uma paixão alegre, a gente conseguisse ser um ser ativo, que não dependa mais das paixões. Porque nós somos seres apaixonados, nós precisamos de alguém de fora dizer que a gente é legal para poder a gente se sentir bem. Você e o Spinoza vai dizer não, essa potência ela vem de dentro de você. A potência de existir, de realizar, está dentro de você. Não depende de uma paixão que vem de fora. Mas nós, no nosso processo de desenvolvimento, ainda precisamos das paixões. Ele fala, tudo bem, pega uma paixão triste, transforma em paixão alegre, pega as paixões alegres e usa ela como energia para te levar à tua realização própria, né? Aquilo que o Nietzsche chama de amor fati, né? O teu destino ali, que está dentro de você, que você, ao se realizar, você realiza esse destino, que não tem nada a ver com fazer sucesso na carreira, em nada, né? É um destino de cada um. Então, eu acho que a gente envelhecer, se preparar dia a dia para poder fazer esses encontros, ganhar a capacidade de. Outra coisa bonita do Nietzsche, tá? Eu estou lembrando porque faz sentido falar tudo isso. O meu não é um desvio de olhar, o Nietzsche fala. Ele fala assim, eu estou passando, aquilo ali não é legal, eu desvio ou atravesso a calçada, entendeu? Eu administro o meu encontro. Eu sei o que me traz potência e eu sei atualmente o que não, o que me puxa o tapete. E aí eu desvio o meu olhar, eu não vou me conectar com isso que puxa o meu tapete. Eu vou me conectar para, eu não sei se responde, mas eu achei que chegava ali perto, viu, Marília Lê, Chegou né? perto, Uhum. muito perto. Chega ali, né? É, é interessante, é muito legal te escutar. O que está me vindo agora, primeiro, é uma similaridade de conceitos, porque eu sinto que algumas experiências elas geram um entendimento são entendimentos muito próximos, né? Você estava falando de um determinado campo e de repente eu me lembrei de um poema, Marília conhece porque eu gosto muito, de um poeta alagoano falecido, muito jovem, Aloísio Gomes Barbosa, e ele diz que as pessoas que têm os mesmos valores já se conhecem há muito tempo. Eu acho isso brilhante, brilhante, porque de alguma maneira fica explícito que um campo similar dá uma familiaridade. E de repente a gente se encontra com uma pessoa que nunca viu antes na vida e descobre um amigo de infância, né? Eu gostaria de saber, né, ainda puxando a nossa conversa para os diálogos, não é? O que te trava num diálogo? O que te bloqueia num diálogo? Se é que existe algo. Sua, você está dando uma travadinha, né? Mas eu entendi a tua pergunta. Você ouviu, você Deu ouviu minha pergunta? Ah, eu ok, ok. estava num diálogo. Boa pergunta. Eu acho, estou pensando aqui agora, tá? Estou pensando de pronto, assim. É, talvez na hora que Uhum, ok. eu perca a conexão, na hora que a conversa, na hora que está acontecendo, desconecta, por algum motivo, porque pensei nisso agora aqui, né? Porque de vez em quando eu estou pensando outras conversas aí, em outras situações, onde de repente, tum, quando eu vejo assim, eu saí dali daquele lugar, alguma coisa me fez desconectar daquilo, daquela conversa, daquilo. Ou seja, não tinha mais uma ligação intensa ali naquilo. Aquilo deixou de ser algo de fato e passou a ser algo formal. Eu não sei te dizer. A princípio, eu penso isso, que isso, não sei se esse desconectar é o travar, eu não sei se você falou nesse sentido, tá? De travar, o que me trava numa conversa, né? Uma pergunta esquisita,
talvez no passado, sim, dependendo do tema, me travasse. Atualmente eu venho me convencendo, viu? Isso é uma estratégia que eu uso. Sim. Eu já não tenho muita coisa a perder e nem a ganhar. Então isso é muito bom, porque você cria um tipo de liberdade. É Ah, isso, quando vou dar um exemplo. Quando você vai conversar com o secretário de Cultura aqui, você é um artista, tem um núcleo, tem um projeto, você é conhecido, você tem que medir muitas palavras, porque você pode ser retaliado. Hoje em dia você é retaliado, né? Eu tenho uma responsabilidade enquanto administrador, quanto conselheiro da cooperativa, de negociar para os cooperados. Mas vamos dizer, na minha vida pessoal, eu não tenho nada a perder e nada a ganhar. Então, assim, o que eu penso, que é, quando eu falo o que eu penso, não é o Zé Maria. O Zé Maria geralmente está lá levando um pensamento que é fruto de uma reflexão de todo um setor, de muita gente que vem refletindo isso há muito tempo, de muitos encontros que a gente faz debatendo, refletindo. Então, quando eu levo esse pensamento, eu acredito nele, nesse atual momento, tá? Eu tenho a liberdade de ir fundo nele, porque eu sinto que eu não tenho muito mais a perder ou ganhar no sentido de ganhar coisas, sabe? Eu tenho a ganhar, porque se é conseguir conquistar aquele espaço, conseguir melhorar as coisas, isso é um ganho. Mas tem muito pouco a perder, porque no Brasil, quando você vai ficando mais velho, tá? Na cultura, pelo menos, agora nós estamos tentando resgatar os mestres, tá? É um movimento muito contemporâneo, muito da agora, nas leis, nos editais e tudo, ter prêmios para mestres, mestres de capoeira, mestres da cultura popular, mas até pouco eles eram esquecidos. Não tinha nada, cara, não se via nada. Você envelheceu, você está fora do jogo, tá? Você não entra mais no jogo. Independente de se você tem ou não a capacidade, se o que você faz é bom ou ruim, não entra. Em poucas situações, vamos dizer assim, uma Fernanda Montenegro, ela é respeitadíssima, ela está fazendo coisas ainda, ela está lá no panteão dela e ela é muito boa mesmo, então ela é respeitada. Mas vamos dizer, na cultura em geral, aqui que a gente vê, não, os mestres, as pessoas mais velhas, elas são marginalizadas, né? Então, talvez essa sensação de que tem da urgência do tempo, do que tenho a fazer, e de que não tenho nada, assim, eu não tenho nenhuma ambição, eu preciso conquistar algo na minha carreira, eu preciso conquistar uma fortuna, eu não tenho mais nada, nenhuma ambição nesse sentido. A minha ambição vem se transformando em coletiva. Então, assim, não sinto que poucas coisas me travam no momento, antes me travava mais. Eu achava, de vez em quando eu falava, pô, estou falando bobagem, aí eu travava, sabe? Estou falando demais, eu tinha uma autocensura que vinha, não sei por quê. Hoje em dia eu já dei a palavra é um foda-se, né? Não chega para lá. E falei, olha, quer saber? Não dá mais tempo. Essa que é a questão para mim, não dá mais tempo para isso. não. Está voando, não dá mais tempo. Isso que você está falando é muito Com legal, né? certeza. Porque eu sempre lembro do meu pai, que você conheceu, Zé. E o meu pai, ele era uma pessoa muito direta, muito objetiva, E pude que teve filho mais tarde. Então, quando eu nasci, ele tinha 40 anos. Quando meu irmão mais novo nasceu, ele tinha 50. E ele não tinha mais tempo a perder. E hoje eu entendo isso, né? Já tendo a oportunidade de viver muitas experiências, sempre eu penso no meu pai e falo, agora eu entendo o meu pai, porque é o que você falou, a vida tá aí, a gente tem que mandar ver, tem que viver, né? Mas um comentário à parte, mas eu queria te fazer uma pergunta, complementando a pergunta do Ale. E quando você pisa na bola com alguém? A gente pisa, né? Como pisa. é para você? O que você faz? As pisadas de bola que eu dei, para mim, foram terríveis, porque eu dei pisadas de bola, isso já faz muito tempo, né, em épocas de muito menos maturidade, né, e burrice, eu era muito mais burro.
muitas atitudes e Experiente. pessoas incríveis. Essas eu falo assim, meu, é bom você se jogar, como é bom a juventude, como é bom o ímpeto, mas a gente faz umas besteiras tão grandes, ainda bem que a gente pode aprender com elas, tá? Porque teve um preço muito caro para em termos de pessoas importantes, pessoas incríveis, né? Hum, Eu entendi que tem coisas reversíveis, tem coisas irreversíveis. Eu trabalho com o Feldenkrais com o princípio da reversibilidade. A potência do corpo é a reversibilidade dele. Então, mesmo em termos de movimento, tá? Então, nós trabalhamos o movimento até que ele é totalmente reversível. Quando você acha essa reversibilidade, você cria um conjunto de trilhas que permite a sua criatividade, você agir criativamente no mundo, porque você tem vários caminhos para você se reorganizar em cada situação. Isso é possível, a reversibilidade, mas também eu descobri que existe a irreversibilidade. No cinema, tem um filme que vem. O Deleuze vai falar isso de uma figura da filosofia que chama o tarde demais, sabe? Aí eu cheguei lá, voltei naquela situação, mas já era tarde demais, entendeu? Essa é uma figura da filosofia, mas que está no cinema e na literatura também. Tem um filme, não sei se é A Morte em Veneza, um filme lá que ele, no final do filme, ele está numa situação e isso bate nele e fala, é tarde demais, passou o momento daquilo. Sabe quando a tua fruta que está ali, ela apodrece? Você vai lá, isso que acontece muito comigo, eu vou lá ali na minha cestinha e falo, putz, esqueci, meu, era para pegar ela antes. Agora não dá nem para aproveitar mais, passou do ponto, né? Já foi. Foi, já era. Então, esse estado de atenção, né, que a gente está falando, que ele é em todos os sentidos, né, e ele não depende de uma atividade física, né. Esse, por um acaso, é um instrumento que a gente achou que acho fundamental, porque ele acaba afetando toda a questão da saúde, né, e, e hoje a gente vive um mundo adoecido, em geral, tá? Eu estou falando assim, 70, 80% das pessoas estão doentes porque estão comendo o que a indústria produz, estressado por uma vida que promete e que eles acreditam que vai chegar a algum lugar e uma hora eles vão descobrir que não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? No máximo eles podem se construir ali, enfim. Então não se alimenta, não come, não dorme e está estressado. Essa é a doença contemporânea. Eu falo, meu, nós evoluímos, né? Criamos riquezas, estamos doentes porque comemos mal, porque não entendemos depois de tanto tempo que isso não vai levar a gente a lugar nenhum, já não está levando e não levou. E então nós precisamos estar trabalhando para uma revisão geral, né, dos valores, né, do mundo, da vida, né? E agora isso passa muito, para mim, pela educação dos jovens. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, na cultura, a gente tem investido em políticas públicas. O Piapi é para crianças de 3, 4 anos. O Piá é para crianças de 6, 7, 8 anos. Depois tem o vocacional. Ou seja, tem que se investir nos bebês, nas crianças, nos jovens, para uma educação, cultura e educação ampla, para que a gente possa reverter isso em algum momento no futuro. Senão, cara, tá adoecido o planeta está doente e grave, tá? Enfim, Você falando isso me lembrou de uma frase do Napoleão, porque o Napoleão geralmente é lembrado como general, enfim, imperador, mas ele era um homem de um pensamento muito arguto, muito refinado. Uma vez perguntaram para ele quando que deveria começar a educação das crianças. E ele respondeu que a educação de uma criança deveria começar pela educação dos avós. Essa sua última fala, Zé,
me remeteu a isso, a urgência de nós educarmos as crianças para que os netos possam ter uma vida num planeta mais humano, mais amoroso, mais solidário, etc, etc, etc. Zé, você, cara, é uma metralhadora de ideias, de argumentos. É maravilhoso ter essa oportunidade. Muita gratidão a você pela oportunidade de estar hoje aqui conosco, inaugurando o nosso projeto de Conversando sobre Conversas. Eu vou passar a palavra para Marília, para ela também se despedir, e ouvir um último recado seu para o pessoal que está nos assistindo. Marília, a bola é tua. Obrigada, Lê. Sem palavras, né? Ainda bem que a gente está gravando e dá para reouvir muitas vezes, né? A experiência com o Zé Maria é sempre assim, viu, Alê? É intensa, de muita sabedoria. Magnífico. Sabedoria. O Zé sempre foi e é uma pessoa de enaltecer, de falar dos seus gurus, dos seus senseis, né? Mas ele é um sensei agora, chegou lá. Então, a única coisa que eu posso dizer é assim, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que a gente está dando o primeiro passo em alto estilo e com muita profundidade, com muita riqueza. E jogo a bola para você, Zé, para você fechar da maneira que você quiser, enfim, com um recado para quem está nos assistindo. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Alexandre e a você, Marília, pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando e tenho certeza que eu vou estar durante algum tempo repensando essa ideia da conversa e vou estar levando isso para as minhas conversas, tá? Achei riquíssimo, desejo que tenha vida longa essa proposta, né? Esse programa de vocês e depois eu quero saber como a gente vai poder acessar as outras conversas, que eu já fiquei curioso em ver outras conversas, né? E, e é isso. Atualmente, daqui a pouco vão chegar algumas pessoas aqui que a gente vai retomar um trabalho que a gente começou ano passado, só para finalizar, que é com os poemas do Manuel de Barros, tá? Eu Legal. escolhi o Manuel de Barros porque ele tem uma frase. O título do projeto, né, da performance é Nervos do Entulho, né? E o Manuel, ele traz o olhar para aquilo que a sociedade, em geral, diz que é lixo, diz que é nada, né? E que são as, as questões importantes, como ele coloca, né? Então, o poema dele é todo feito no lixo, no entulho da sociedade, mas que são realmente as coisas importantes. Então, eu quis retomar esse momento aqui, que eu estou retomando o trabalho mais direto, assim, com a performance, né? Com essa reflexão aí, né? De repensar o que são os valores que estão aí, para onde está o nosso olhar, e sei que a conversa já é algo que está no meu caderninho aqui, e é isso. Obrigado, uma vida longa aqui a esse projeto de vocês, tá bom? Muito legal, muito obrigada. Mas Muito obrigado também pela oportunidade, Zé. eu vou te Saúde, pedir paz e luz no seu caminho. Para muita vocês também. luz, mas eu vou Ah, pedir um último recadinho seu. Alguém que se interesse pelo teu trabalho, que escutou a nossa conversa, né, e queira saber mais sobre o teu trabalho no Butô, como um mestre de Feldenkrais, como faz? Tem um website, tem um endereço? muito difícil, olha que coisa. Eu não tenho um Instagram atual,
eu não estou no Facebook, não porque eu sou contra, não, ao contrário, agora que eu fiquei sabendo dessa inteligência artificial chinesa gratuita aí, eu falei, legal, a gente vai começar a Ah, ter concorrências aí, vamos chegar no outro lugar. Não, eu tenho um Instagram que sempre foi dos projetos, tá? hum, E tive que sair do pessoal na vida, nas redes sociais, né? Eu não tenho nada pessoal, e achava que era importante sempre divulgar a pesquisa e os projetos, mas o único canal que tem lá, que é o Viver Núcleo de Dança, né? Ele está sendo refeito porque o último projeto foi na pandemia, faz tempo que não faz, está tudo lá desatualizado. Então, não tem. Eu não sei como você vai ter um canal de vocês, como é que vai ser, mas depois eu posso passar um e-mail legal. e aí você pode deixar disponível. Pessoas interessadas podem entrar em contato por esse e-mail e em pouco tempo aí eu vou estar reorganizando isso em função tanto aqui da escola, né? Hum, Para quem não sabe, a escola está fazendo 40 anos, então tem 40 anos de luta aqui, de vida, né? Opa, Cinema, teatro, dança e outras coisas, performance, né? E então eu passo, deixo um e-mail disponível. tá, legal. Futuramente, eu acho que pelo Instagram ou alguma coisa assim. Tá Tá bom, bom? tá bom. Obrigado. De qualquer Valeu, maneira. ótimo. namastê. É, tchau.